Mas nós temos um documento, cara, importante, que ele tem muito valor histórico e o valor teológico para nós, que é a chamada Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, né? Que é um consenso, não foi escrito pelos apóstolos, mas é o ensinamento oral dos apóstolos condensado num documento. Não é canônico, obviamente, que a gente não, boa parte dos cristãos não conhece, infelizmente, mas é um texto de muito valor para nós. E a Didaquê, ela traz alguns aspectos litúrgicos bem interessantes, assim. Tá. Então, por exemplo, ela vai trazer o aspecto de a liturgia das sinagogas, por exemplo, que é um aspecto do culto judaico, que é basicamente o quê? Leitura das escrituras e oração, né? Então, isso é uma herança do culto judaico, da liturgia das sinagogas. O que é fundamental? Leitura das escrituras e oração. Então, esses cultos tinham muito isso, né? E depois, cara, a gente tem algo que é conhecido também na teologia como a liturgia do cenáculo, né? Que é basicamente as ordenanças de Jesus, né? Batismo e ceia. Então, o culto cristão, ele herda algumas coisas do judaísmo, leitura da palavra e orações, e traz essa liturgia do cenáculo. O cenáculo é onde acontece a última ceia de Jesus lá, né? Então, que é aquele andar superior, aquele cômodo superior das casas. Então, ali aconteceu a última ceia e tal. Eles chamam de liturgia do cenáculo, que é basicamente as ordenanças, né? De você fazer batismo e ceia, né? Que também faziam parte do culto daquele tempo, assim. Isso é até legal, porque ali em Mateus, antes de Jesus sair desse momento, a Bíblia diz que então cantaram um hino e ele partiu para o Monte das Oliveiras. Ou seja, no culto presidido por Jesus... Teve um hino. Teve um hino. Teve esse tempo, né, de cântico, isso é muito legal. Teve um hino. E tem outro aspecto importante ali que a gente vai tratar mais pra frente, né, cara, nesse momento de Jesus, que é a comunhão em si, né? Então a gente fala assim, no último momento de Jesus com os seus apóstolos, ele não fez um culto, ele fez uma janta, né? Só que era um culto também, né? Claro. Era aquele momento de comunhão, onde se senta à mesa e reparte o pão. Sim. É também um momento cultico. Tem palavra, né, dele ali na mesa, né? Elementos culticos, né? Então a gente vai ver a liturgia da igreja do primeiro século marcado por essas coisas, heranças do judaísmo, essa liturgia do cenáculo, né? Que é chamada assim, são essas coisas que a gente também faz e também é muito importante para o cristão. Foi puxando, né, de lá e foi anexando. Então ela tem aspectos de várias frentes, assim, digamos, né? Que vai formar o culto como um todo ali na igreja do primeiro século, né? Vamos entrar na seara agora do... E aí, Judas foi pro céu ou foi pro inferno? Porque, teoricamente, diz que ele se suicidou, né? Depois que ele viu, a dor era tão grande que ele se enforcou. E aí, foi pro céu ou foi pro inferno? Um ponto de interrogação gigantesco. Até porque Deus não nos deu autoridade pra gente julgar. Sim. Não somos nós os autores da vida, né? Não. Eu te digo que dá tempo de pedir perdão. Dá tempo. Em todas as situações a gente tem tempo de pedir perdão. Um dia, eles tinham acabado de asfaltar a Rua Graciosa ali. O asfalto brilhava, tava limpo, novo, coisa mais linda. Um cara cortou a minha frente, cortou a frente da minha moto, eu bati na lateral e eu voei. Cara, enquanto eu voava, passou desde o meu nascimento até o tempo presente na minha mente. E eu só falava assim, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa. Eu lembro certinho, todos os perdões que eu pedi pra Deus. Isso não deu uns 2 segundos. Caramba! E a Bíblia, ela nos diz, né? Que 1000 anos para o Senhor, né? Um dia são como 1000 anos, 1000 anos como alguns segundos e tal. Tem algumas versões que falam um pouquinho diferente, mas
Às vezes Ali pode passou ser a vida na a frente vida. dos olhos. Então, assim, agora por que não falar que sim, que pode ser que dê tempo? Porque imagina, vamos lá, World Trade Center. A gente teve agora ontem, né? Dia 11? Sim, ontem. Ontem, Sim. 11 de setembro, a gente relembrou, né, o Esse dia, atentado. isso, o dia lá. Aquelas pessoas que pularam dela, foi suicídio? Cara. Não foi? Mas e se elas ficassem e morressem queimadas? Olha a situação. Foram né? pro céu ou foram pro inferno? Quando chega nesse ponto, me vem muito Sansão. Também pediu força a Deus e o que que ele fez? Catabum, o templo em cima dele lá. Pô, foi ele e os filisteus pro pau. E aí, suicídio? Ah, Deus deu força pra ele se matar? Tu entende? Tipo, Sim, é complexo. Não tem Tipo, isso como, não tem tá nas como. nossas mãos, não né? não tá. Sim. Então, assim, eu me atrevo a dizer que existe um propósito sobre tudo. E Deus, ele está de olho em tudo. Sim. Então, eu me atrevo a dizer que Deus, como um justo juiz, ele vai sondar e vai julgar o coração daquela pessoa. Então, Verdade. eu já fui questionado em alguns velórios que eu participei e que eu, né, fiz. E a pergunta de um familiar foi: tu acha que ele tá no céu? Aí eu olho. Aí eu digo: eu acredito que sim. Eu acredito que o fôlego voltou pro Criador. É o que eu acredito. Sim. Eu não tô afirmando pra ele que sim. Tô dizendo, eu acredito que sim. Eu acredito. É a minha convicção, é a minha crença. Sim. Entendeu? É isso. Por via de tudo que eu ouvi falar daquela pessoa. Então eu acredito que Deus teve misericórdia. Ele estava passando por um momento ruim. Vamos lá. Eu sou diabético. Eu não tô conseguindo me controlar. Eu vou lá e como um doce. E aí eu tenho uma hipoglicemia ali, uma hiperglicemia, né? Por conta do doce. Foi um suicídio. Porque eu sabia que eu não podia comer. Sim. Eu me matei. Me deu um choque anafilático ali, seja lá o que for, uma parada cardíaca, um Sim. fulminante, e eu fui pro pau e... É um suicídio. Eu sabia que eu não poderia. Porque mesmo assim eu fiz. Então, entende que é muito delicado, São são instâncias diferentes. instâncias diferentes, mas de tudo a gente tá referindo a mesma coisa sobre aquilo dali. Toda estratégia que eu tenho, enfim, que temos, ela vem de Deus ou não necessariamente? Vamos lá. Não. Tem Não, estratégia que é coisa do inimigo. Tem estratégia que é coisa inimiga. Inclusive, Deus... Posso? Claro. Deus não tem estratégia. Deus tem uma história pra gente que já está escrita antes da nossa concepção. As pessoas querem, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia, Deus. Tá. Não, Deus, cumpre a tua história Tá. na minha vida. Inverteu a prioridade. Sabe qual é a minha metodologia? Ela não é de planejamento estratégico. Ela é de estrutura estratégica de execução. Eu não ligo para a estratégia. Eu ligo para aquilo que é feito. Você entende? A estratégia vai mudar. Porque o inimigo tem plano. Deus tem história. O inimigo tem plano. Deus tem história. E detalhe, o inimigo é tão burro que os planos dele são sempre os mesmos. Se você conhece Deus, você sabe lidar com os planos do inimigo? Sim. Porque você tem uma história criada antes da sua concepção. Quando você não estava nem no ventre da sua mãe, mas você era projeto só de Deus. Você era projeto só de Deus. Existia um plano. Então, a primeira estratégia que eu preciso é a estratégia para executar o plano de Deus para minha vida. E isso começa pela identidade. Pela identidade. Saber quem é. E aí tem um monte de gente loucamente procurando um propósito. Por que você está procurando um propósito se na Bíblia diz qual é o teu propósito? Amar uns aos outros. Esse é o teu propósito. Não existe outro propósito para o cristão. Está na Bíblia. Ai. Que Amar forte uns aos isso aí. outros. Cara. É que a realidade é que às vezes a gente pensa em montar grandes estratégias quando o Senhor não quer isso, né? É Às vezes simples. não- Inclusive, a complexidade é inimiga da execução. E sabe por que o inimigo complica? Para que você não se ache capaz de executar. Deus é simples. Deus é amor. E detalhe, o que é amor? Amor são 10 mandamentos. Pronto. Amor são 10 mandamentos. Amor
não se traduz na misericórdia de Deus. O amor se traduz nos 10 mandamentos que Deus deixou pra gente. Cumpre os mandamentos que você vai conhecer o amor de Cristo. As pessoas querem poetizar. Tá. Sabe? Querem poetizar o mundo dos negócios. Não, gente, não tira a poesia como um todo, senão sua vida vira uma faca na bota e ela vai virar um inferno na terra. Uhum. Mas não existe uma grande poesia por trás. Existe um Deus presente. Sim. Que simplifica a minha vida. Que simplifica a minha vida. Eu não preciso de marcar horário com ele. Uhum. Eu não preciso... Ninguém perece por falta de estratégia. Ninguém perece por falta de estratégia. Inclusive, como eu falei em Provérbios 16, Deus deu a nós a capacidade de planejar. Não, isso aí vai dar um trava na mente agora, tá? Porque a thumb vai ser essa. Atenção, hein? Ninguém perece por falta de estratégia. A gente vai botar a lata do Thiago, tá? Ninguém perece por falta de estratégia. Thiago. As pessoas perecem porque elas não estruturam a estratégia. Tá. Elas não calculam se elas vão ter tempo, dinheiro e energia para terminar. Pra terminar. Voltamos para Lucas 14. Sim. O uso de Ritalina, por exemplo, diminui o risco de suicídio, cara. Pra ter uma Olha. ideia. E diminui a impulsividade. Na adolescência, eles são muito impulsivos. Decidiu. Sim. Bah, diminui o risco de depressão, porque, tipo assim, o que é depressão? Vamos falar, depressão é uma doença orgânica que pode vir por questões de fatalidades. Depressão é uma coisa que nos afeta. Eu fiz um artigo científico na USP sobre mutação genética. Pacientes que têm mutação em 2 genes, eles produzem menos serotonina do que outros pacientes. Isso, graças a Deus, eu já tenho como provar. Né? Porque assim, o que acontece? Todo dia o teu corpo libera serotonina, o teu também. Essas pessoas, em vez de produzir 10, produzem 8. No final da conta do mês, vai ter um número de déficit, 20 e não de 2. Né? E existe mutação, MRTFH, são 2 genes. E não adianta passar medicação que bloqueia, né? Porque essa depressão que é genética, que é passar de pai para filho, filho para neto e por diante, cara, o cara vai tomando antidepressivo e não melhora. Só que se descobriu, infelizmente ou felizmente, há 5 anos atrás, né, o MTRFH, são 2 genes que você tem que tratar com uma coisa que é suplementação, que é L-metilfolato, que é uma B9 ativa, que você tem dificuldade em transformar isso. Entendeu? Eu até posso deixar depois o link, até botar no canal de vocês esse vídeo, que é muito legal, entendeu? Sobre isso. Tá. Então, tem pacientes que tomaram a vida inteira a medicação e melhora muito parcialmente, né? Porque ele tem mutação genética. Então, assim, o que acontece? A medicação é tipo um portão que fecha e o teu corpo ele não recolhe mais serotonina. Logo, se não recolhe mais, sobra mais no meio. Então, a tendência é você ficar mais morado, mais disponível, mais com vigor. De repente, o problema não está em trancar e no recolhimento, está na produção da fábrica. Aqui está o problema. E tu tem que tratar aqui, cara. Né? E muita gente acabou perecendo. E quando eu fiz o TCC, foi muito difícil, porque muita gente, quando você tratava com L-metilfolato, que era uma coisa que teoricamente é suplemento, o cara melhorava assim muito. Na época era muito caro, hoje melhorou. Esse exame a gente conseguiu brigar na justiça, conseguiu baixar, hoje está R$190, mas era R$1.000. Então não é a realidade. E nós somos de uma origem aqui, de Joinville, que temos muita mutação genética por questões da nossa etnia, da nossa raça, que é italiano, alemão, tem muita mutação genética. Hoje ou amanhã, é o que essas pessoas dizem, tá? Iremos para esta ou aquela cidade. Tudo certo, tá? Ele tá fazendo o quê? Tá mapeando o nicho de trabalho. É o Giovanni que foi trabalhar em Jaraguá do Sul porque lá só tinha sofás muito caros e muito baratos. Mas peraí, aqui no meio, sofá intermediário não tem. Então peraí, vamos para aquela cidade. E aí ele vai dizer aqui, passaremos 1 ano ali. Olha só que legal. Não tem nada de errado em você olhar o lugar, cara, aqui. Essa próspero. Organização tá certa. Ok. Né? Isso aqui dá uma aula em vários coachings. Só esse versículo já mostra que o planejamento ele é necessário. Cara, vou para lá, porque lá não tem, e vou passar um tempo lá. É que ele diz, eu vou passar 1 ano. E aí, dentro desse 1 ano, ele já deve ter feito um cronograma do que vai acontecer e tal. E aí, olha o que ele diz. Faremos negócios lá.
e ganharemos dinheiro. Tudo certo. Se tivesse com o coração no Senhor, né? Então ele está ali, projetou qual é a cidade, projetou o tempo que ele vai passar nessa cidade. Tem um processo aí, né? Ele estabelece metas. Nós vamos fazer negócios, vamos passar um tempo lá e vamos ter o resultado. Se tu botar isso aqui na palestra de um coach, o cara vai falar, mano, esse cara manja demais. É isso. E é esse o meu problema com os coaches que eu estava iniciando falando. Eles tiram da palavra de Deus a sabedoria, empobrece demais e deixam só em conhecimento, assim. Entendeu? Tiram todo o sentido espiritual disso aqui e colocam apenas na vida. Aí tá um monte de gente com dinheiro, porque isso aqui vai dar certo. Se aplicar isso aqui, se você aplicar no seu negócio aí, um lugar, escolher uma cidade que onde o seu negócio não tem e vai prosperar, decidir um tempo que você vai ficar lá, decidir as metas, vou me conectar nessa empresa, vou me conectar lá, vou falar com aquele cara, vou falar com vai funcionar. Vai funcionar. Você vai ganhar dinheiro. E é isso. Isso vai acontecer, né? Aí, só que o Thiago tá querendo alertar é outra coisa. Aí ele diz assim, ó: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E isso até é uma coisa que me chama a atenção, até voltando um pouquinho nesse teu início em relação a coach, cara, a quantidade de pessoas que a gente conhece, e aí a gente conhece, não é de ouvir falar, sim, que iniciam uma caminhada com projetos, com tudo, e às vezes com um bom time do lado, né? Com esses amigos de infância. Sim. Porque esse cara, ele está onde está porque ele começou com uma base. Claro. Ele não pode simplesmente olhar para trás e tipo, dane-se. Sim. E aí vai amadurecendo essa cabeça, ou seja, vai criando forma, vai criando corpo, isso vai crescendo. E aí alguns chegam lá na frente e aí eles dizem isso que esse coach falou, né? Agora eu borro a cara de todo mundo e desmereço todo mundo e é eu o protagonista da história. É eu. Se não fosse eu não estaria aqui. Só que aí Tiago, ele deixa claro, né, no 14, dizendo, cara, vocês são, né, vou parafrasear, vocês são muito imbecil, né? Vocês são os idiotas. Porque a realidade, John, é que a gente não sabe se hoje a gente vai almoçar. Sim. A gente não sabe se vai encerrar essa gravação vivos. E quando a gente tem essa consciência, né, o que o Tiago diz assim, ó, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, porque não depende de nós a vida. Sim. Depende de nós sentar, organizar, programar, se organizar para comprar caneca do Santo Podcast. Perfeito. Tudo isso depende de nós. Essa organização depende de nós. Sim. Agora, se a gente vai chegar a ponto de tomar nessa caneca, aí já não depende de nós. Exatamente. Então, ou seja, faz sentido eu cotar a caneca, eu mandar a logo, mandar gravar. Isso é a nossa parte. Usar essa caneca já não depende da gente. E aí onde o Thiago, deixa muito claro isso, né? Cara, vocês nem sabem se amanhã vão estar vivos. Porque isso é uma coisa que foge do nosso controle. Total. Eu não consigo me organizar para morrer com 85 anos. Não consigo. Então hoje eu tô com 40 e eu já começo a ficar nervoso. Eu falei, será que eu tô na metade da vida? Será que eu tô ou será que num 42%? Com 103 o Lorenzo vai estar lá me empurrando com a cadeirinha no sol. Assim, ou será que daqui 1 ano, 2, o Lorenzo já não vai ter mais pai? E eu não tenho controle disso. Nada, ninguém. Entende? E isso é muito louco, né, John? Quando é que virou que tu entendeu assim, ó, cara, o meu chamado não é então ser pastor ou isso ou aquilo. O meu chamado é falar. E como é que foi essa fase? Cara, eu acho que foi na virada dos 30 ali, sabe? Eu percebi que eu tava só causando alvoroço, assim. Eu ia nas igrejas e dava confusão, polícia, Ministério Público. Caramba, rolou isso aí? Sim, cara, porque a gente foi em igreja de ficar 6 mil pessoas pro lado de fora. De vir polícia, batedor e tal.
Então, cara, eu percebi que eu tinha virado um entretenimento de crente, sabe? Então, as pessoas que queriam me ouvir de verdade, assim, que precisavam da minha mensagem, não que queriam me ouvir de verdade, mas que precisavam, elas estavam no lado de fora. Elas não estavam lá dentro. Tá. Entendeu? E eu me lembro, talvez, que uma das crises maiores, assim, que foi um dos dias que eu fiquei muito mal, foi o dia que eu vi uma publicação de um evento que eu ia pregar, um congresso, e uma moça comentou, assim, na foto da rede social da igreja, que ela queria ir no evento. E aí uma pessoa comentou embaixo, você não pode vir porque as fardas, é no Nordeste isso, Tá. as fardas são limitadas e já acabaram. Então, em outras palavras, ela disse, você não é parte do clube nosso. Ai. Então você não pode vir. Não cabe você. Cara, você não cabe aqui. Aí eu fui ver o Instagram, não era uma menina que condizia com os padrões daquela igreja. Né? Vocês me entendem o que eu tô dizendo? E aí, cara, Deus me deu uma mensagem naquela noite. E a mensagem foi sobre Jonas. Jonas pede uma segunda chance dentro do ventre de um peixe, né? De um grande peixe. Mas quando a segunda chance era para Nínive, ele não quis. Então eu aceito quando a segunda chance é para mim. Caramba. Quando a segunda chance é para o outro, eu fujo. Porque eu não quero a misericórdia para o outro, sabe? Cara. E, cara, uma coisa que para mim, assim, foi muito poderosa o dia que eu entendi. Porque você só entende Jonas no último versículo, nos últimos versículos. Porque a gente cria uma série de teorias que são plausíveis. A questão cultural dos ninivitas com o povo, né, com a geração de Jonas e tal. Mas no final, Jonas diz para o Senhor, eu sabia que o Senhor se arrependeria do mal. Ele estava dizendo, é por isso que eu não queria vir. Porque eu te conhecendo, eu saberia que o Senhor mudaria o coração e não, sabe, não feriria o povo. Cara, ele está dizendo, porque eu te conheço, eu sabia que o Senhor não ia aguentar. Entendeu? Então, cara, esse é a questão maior. Irmão, eu quero a segunda chance. Para todo mundo, sabe? Sim. Eu quero ver o Senhor chegar em lugares que nunca chegou. Eu quero ver isso com os meus olhos, sabe? Eu quero poder ter o orgulho de dizer que um dia, quando eu for embora, meus filhos sejam encontrados por pessoas que dizem, olha, meu pai entregou a vida a Jesus por conta do seu pai. Sim. Sabe? A nossa família mudou. Cara, eu recebo milhares de testemunhos. Todos os dias. Eu tenho pasta de cartas que a gente recebe de pessoas que tiveram casamento transformado, vida transformada. Então, esses são os frutos que são importantes, sabe? Que demonstram que o caminho tá certo. E aí, cara, quando você chega nesse lugar de paz, né? De segurança no Senhor, você se torna ainda mais produtivo pro reino dele. Amém. Você não tá mais fugindo, sabe? Você não tá tentando agradar os outros públicos. Você quer fazer o que Jesus te chamou. Então hoje é isso que eu vivo hoje. E é tão interessante porque, assim, o que foi colocado para as pessoas eram várias pessoas vivendo de uma maneira totalmente deturpada, um deus grego, né? Pessoas como se fossem seus próprios deuses. Ela E vem aí- larga que Que só tem um caminho, você né? pode ter quantos Deus quiser, existe um caminho. Sabe? Essa afirmação ela é tão poderosa porque ela vai numa batida frontal com tudo, porque se ele é o único caminho, Buda não é o caminho. Se ele é o caminho, o Gandhi não é o caminho, Alá não é o caminho. Ela fez essa afirmação veemente sobre isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara. Isso é poderoso demais. Ela se colocou nessa posição de abraçar a fé e dizer, eu creio que só tem um caminho. E é esse. É Jesus. Maravilhoso demais. E aí eu já vou antecipar um pouco do assunto da nossa pauta, quando entra o feminismo querendo igualar a mulher ao homem. A mulher nunca vai ser igual ao homem.
o cérebro da mulher, ele é diferente do cérebro do homem. Quimicamente, nós somos diferentes. Sim. Então, não adianta a mulher querer ser igual ao homem. Ela nunca vai ser. E você sabe que isso me trouxe uma clareza muito grande quando eu li um livro chamado Homens Fazem Sexo, Mulheres Fazem Amor, que não tem nada a ver com o nome do livro. Sério? Sério. Eu recomendo para qualquer casal ler esse livro. Ele explica exatamente que a mulher, ela tem o cérebro diferente do cérebro do homem. Ela pensa diferente, ela enxerga diferente. Por isso que a mulher tem múltiplas habilidades para fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que o homem só consegue se concentrar numa, né? E também o homem tem aquela visão à distância. A mulher não consegue. Eu, por exemplo, não gosto de dirigir à noite. Para mim, passou de 5 metros da frente do meu carro, já está tudo... Então, eu fico ali. Tá. Agora, o homem não, ele consegue ver lá na frente. Por quê? Porque o homem foi criado para caça, para enxergar lá na frente. E foi criado para ser o provedor. E a mulher foi criada para cuidar dos seus. Então, ela cuida do ninho. Sim. Literalmente, A ela cuida do ninho. sensibilidade da mulher é para isso, né? É para isso. Para ela cuidar debaixo das asas. Como Isso, uma tá boa ali mãe. ao seu redor. Então, o coração da mulher virtuosa, ele é voltado para o seu ninho. Sim. Cara. Para o seu ninho, para quem habita no seu ninho. Então, são todos os ambientes da casa. E aí ela se sente incompleta porque veio a revolução, né? A mudança do tempo, e a mulher se viu a necessidade de trabalhar também. Então, ela quer executar bem o seu trabalho profissional, mas também ela quer ser aquela mulher que é cuidadora. A mãe, então, quando se torna mãe, que tem que deixar filho na creche, se sente culpada porque está distante do filho. Não consegue imaginar que seu filho esteja distante de si. É uma quebra muito brusca ficar longe da sua cria. E a mulher, ela nasceu para isso. Então, o coração da mulher virtuosa no casamento, ela é voltada para o seu marido e para o seu lar. Independente se ela tem filhos ou não. É voltada para a sua casa, para o seu ninho. O vício, ele vai estar relacionado a um ato que é repetido sem controle, sem domínio. Entendeu? Então, aquele ímpeto pela sexualidade é uma coisa que domina a pessoa. Entendi. Por exemplo, ele tá na rua, ele vê uma mulher, ele tem que olhar para ela de costas. Entendi. Ou então ele vê uma outra mulher na academia, né? E óbvio, né? Academia é um ambiente onde as pessoas vão usar roupas mais curtas, mais justas, né? Por causa do poder se exercício exercitar. físico. Mas o teu olhar vai dizer se você vai olhar para aquela mulher como se fosse uma carne em exposição, né? No sentido de alguém que tá querendo perceber o corpo dela. Cometeram um adultério no coração. Exatamente. Ou se você vai olhar para ela como uma outra pessoa, né? Onde você vai focar? Nos seios, nas coxas, na bunda? Ou você vai olhar para ela como uma pessoa no rosto, digamos, quando você for conversar com ela? Isso vai dizer uma pessoa que é viciada em todos esses ambientes, na rua, no trabalho. Quando ele vê uma mulher, ele tá procurando uma oportunidade para poder tirar um pedaço dela. Ter o melhor frame. Exatamente. O melhor ângulo. Que a gente trabalha agora com vídeo, né? Então, é esse o conceito do vício, né? Que Entendi. está relacionado, por exemplo, a não ter controle sobre si. E no meio de um trabalho ter que ir no banheiro para se masturbar, ou então ter que parar um pouco o trabalho para ver um vídeo, para poder sentir uma saciedade, aquele prazer, entendeu? Ou então, né, como a gente já viu vários relatos em jornais, no metrô, no ônibus, começa a olhar uma mulher e se encostar numa mulher. Então, essa é uma pessoa viciada que está fora do digamos assim, de um ímpeto que seria natural, né? O que é um ímpeto natural, mesmo que seja um desejo forte? É aquilo que o homem ou a mulher sente no sentido de ter a atração, mas tendo controle e domínio sobre aquilo. Tendo, digamos assim, um direcionamento para o seu cônjuge, para a sua esposa, no caso, ou para o seu esposo. Tendo isso controlado até mesmo nos momentos mais difíceis.
Vou citar um exemplo aqui. Tá. O Agostinho escreveu várias confissões, e dentre essas confissões ele falou sobre sexualidade. Ele diz que existem 3 momentos da vida sexual de um homem. Resumindo, tá? Ele escreveu muita coisa, mas vou resumir aqui o que ele disse. O momento da castidade, onde você não vive a sexualidade. Você deve se privar totalmente da vida sexual. É quando você não tem aliança de casamento. O momento em que você vive isso de forma plena. E ele fala principalmente sobre os primeiros momentos do casamento, né? A lua de mel, a famosa lua de mel, né? Tá. Porque é um momento onde está descobrindo a sexualidade e naturalmente há mais atração, enfim, ou mais experiências relacionadas a isso. Alguns casais vão ouvir isso e vão dizer, não, mas aqui, depois de casado, 10 anos é que o negócio ficou ótimo. Que bom. Que vá melhorando, seja assim mesmo. Em nome de Jesus. Mas enfim, é um momento que o Agostinho fala sobre o momento que você tem liberdade para viver a sexualidade. Mas também existe a sexualidade intermitente, que aí envolve, por exemplo, a esposa está grávida, teve filho, e aí? Não consegue viver aquela sexualidade. Imagina, a mulher tá cuidando de dormir quando ela tem um tempo livre, né? Tá, enfim, com o corpo diferente. Sim. Ou então quando a esposa ou o esposo tá doente, também. Não tem como viver uma sexualidade natural. Quando alguém tá doente, foge ao padrão. Sim. Então, o cristão, diz Agostinho, precisa aprender a suportar todos esses momentos. A castidade, o momento onde você vive uma sexualidade intensa e o momento onde você vive sexualidade intermitente. Como que ele vive isso? Tendo domínio próprio. O domínio próprio é a ação do Espírito Santo no homem que faz ele entender que é hora de não alimentar isso. Então, se ele não está fora de casa alimentando, em cada lugar que ele vai, ele consegue entender a necessidade de aplacar aquilo. Não conseguimos hoje, porque minha esposa está doente, e não é aquela dor de cabeça fake, né? É porque tá doente mesmo. Tem dor de cabeça fake? Não. Tá, tem. Acontece, né? O que a Bíblia, Boa. então, fala sobre? Show. Então, desse descontentamento todo, cara, eu tenho já há alguns anos pesquisado, trabalhado, e porque eu precisei defender em vários aconselhamentos pastorais, louco isso, né? O porquê eu era alguém expressivo e o porquê, então, o irmão poderia se expressar. Não é que ele deveria, veja. Sim. Poderia. Há espaço numa igreja cristã para pessoas que pegam culto com a mão no bolso, ok? Eu discordo, ok? Desse tipo de postura diante de Deus. Intencional, ok? Não que o cara tá mal um dia, ou às vezes tá cansado, sei lá o quê, mas o cara é intencional. Tipo assim, intencionalmente dele é ele essa. não quer se expressar no culto público. Pra mim, eu discordo, mas eu respeito. Então, a ideia é que eu queria apresentar o valor que há na expressão corporal. E aí eu fui pra Bíblia, cara. E quando eu fui pra Bíblia, irmão, o que eu encontrei? Mano, vamos lá. Primeiro, teologia bíblica. A galera que começa a estudar, às vezes, ela vai pra teologia sistemática. Então ela lê Gruden, ou o próprio Franklin Ferreira, ou outros teólogos, Erickson, sei lá, enfim, que escrevem teologias sistemáticas, e eles vêm sistematizando já toda uma ideia, toda uma doutrina, para defender os seus pontos. Só que o mais justo é tu dar bons passos para trás e ter as suas convicções. Um dia eu ouvi de um irmão muito precioso algo assim, ele falou, cara, o bom teólogo é aquele que se permite pensar. O bom teólogo, mano, ele é um teólogo pentecostal, que eu discordo de todas as suas ideias políticas, mas é um irmão querido. A gente sentando na mesa e falou assim, Geise, ele é angolano, Geise, tu precisa pensar. O bom teólogo, ele é doutor, né? Doutor. O bom teólogo é aquele que se permite pensar. Então pense. A vossa tradição, ela precisa pensar mais, ser mais justa. Ok. Aí eu saí com aquilo, eu falei, cara, que louco que ele tá falando. E, cara, isso me despertou. Isso já faz muitos anos. Faz muitos anos mesmo. E aquilo então, assim, quando eu começo a estudar a teologia, a minha tendência foi essa, sistematizar tudo. Falei, e é importante demais fazer esse movimento. Mas, para defender pontos com convicção e, por exemplo, estar em um podcast, tu precisa, cara, dar bons passos para trás. Como diria meu professor de semiótica, organizar as estesias. Eu sou um mero mortal. Mas, cara, o texto bíblico me diz algumas coisas interessantes sobre isso. Sim. E aí eu voltei, cara, e eu repito, mero mortal, sou jovem pra caramba, tenho muito chão, mas, cara, a Bíblia não muda. Sim. Aí vamos lá. Teologia bíblica.
A teologia bíblica, de acordo com George Ladd, que é um especialista no Novo Testamento, até escreve um livro chamado Teologia do Novo Testamento. Ele escreve nesse livro algo muito louco, cara. Ele diz assim: teologia bíblica tem a tarefa de descrever e expor a teologia encontrada na Bíblia em seus termos, em seu contexto histórico e sua forma de pensamento. Então, ok. Vamos para os termos que nós encontramos na Bíblia para definir uma adoração, ok? Aí, cara, reunindo dados, 80% dos termos que são traduzidos por adoração, ou então traduzem a ideia do ato de cultuar ou de adorar a Deus, que são traduzidos para a nossa língua, 80% deles são contemplados a partir de dois termos, um do hebraico e outro do grego. Do hebraico é um vocábulo que é assim, ó, shachá. Essa palavra, ela é literalmente o prostrar-se em adoração. Significa isso. Todas as vezes que as nossas versões vão traduzir adorar, ou a conjugação do verbo adorar, ela vem de shachá. Ou então vem de um outro vocábulo hebraico que é itzahavá. Esse outro termo, ele diz respeito a inclinar-se sobre a cintura ante a uma divindade. Então, os dois termos compreendidos no hebraico, eles são corpóreos. Sim. Então, quando nós estamos traduzindo a palavra adoração, nós estamos com isso em mente, porque o termo em que no idioma original do Antigo Testamento nós temos por adoração, ou a ideia de um ato de culto, que nós traduzimos por adoração, é corporal. É corporal, não tem como fugir disso. Inclusive, Itzahava aparece 170 vezes no Antigo Testamento. Até uma coisa, tem um outro termo que é sagada, mas sagada aparece geralmente em Isaías e é uma curvatura diante de deuses falsos, assim, sabe? Então tem uma ideia por trás desses dois termos que necessariamente é uma adoração corporal diante do Deus verdadeiro. Na Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, nós temos a tradução que os gregos encontraram para traduzir shachá é proskinel. Ou então palavras são derivadas de proskinel. Proskinel é uma palavra que no Novo Testamento é utilizada sempre nas nossas traduções para traduzir justamente adoração. Ou adorar, adoraram e assim por diante. Todas as conjugações de adoração. Proskinel é uma palavra cunhada do paganismo, do ambiente pagão mesmo, onde os gregos, pros se prostrar ou se abaixar, e kinen, ou kinin, dependendo da escola de grego que tu estuda, quer dizer beijar. Então, pros é se prostrar ou se abaixar para dar um beijo de reverência no chão ou nos pés de uma divindade. Então ele é cunhado desse ambiente pagão, trazendo a ideia, né, no ambiente pagão, de pessoas que se curvavam diante de alguma autoridade que tinha o status de divindade. Sim. O que os autores do Novo Testamento pegaram? Esse conceito de palavra e colocaram para adoração. Olha que doido. Ou seja, a adoração, nos termos em que a Escritura trabalha, necessariamente são corpóreos também. Atitudes corporais de adoração. Quando as pessoas vêm, devem buscar o Senhor e não um ser humano. Ou para ouvir alguém especial e favorito deles que os fale. Nós tivemos em nossas reuniões 12.000 pessoas reunidas só para adorar o Senhor e ter comunhão juntos. Estamos orando para que as pessoas da América também possam vir com fome de Deus e não meramente fome para ver alguma forma de entretenimento ou coros ou a voz de algum homem, mas a voz de Deus. Os irmãos percebem, irmãos, como isso é uma coisa que falta, porque falta a visão do que é o corpo de Cristo? Caramba. Que vergonha, né? Irmão. Na Índia, é Índia, né? Aí hoje tem, sabe o que, irmão? E os desigrejados? Tem. Não Tu é? achou que ia escapar dela? Não é? Ele que tá lá, Não, e pior que tem já foi gente chamado, que né? por conta de parte desse Já foi entendimento vira desigrejado. Não, e Porque fica... aí acusa todas as igrejas, né? Aí a pergunta bem gigante, se coloca E a pergunta eu acho que colocaria é: existe desigrejado? Então, esses dias eu vi um pastor famoso falando sobre isso.
Eu entendo que seja por causa do Nome nome não tem pra ser dado, famoso. do nome dado. Que as pessoas compreendem Né? o que é. Eu entendo que seja uma associação assim, mas a linguagem não é bíblica e não existe desigrejados. A única maneira da pessoa ser desigrejada é se ela não ser o irmão. Tá. Certo? Sim, se não for um cristão. Porque se ele é um irmão, ele foi batizado para dentro do corpo de Cristo Ele é a igreja. e se tornou uma parte da igreja de Deus. Pode. Então, o que acontece com as denominações? Por que é importante entender a igreja na sua localidade, a igreja em Joinville, com todos os santos que se reúnem em torno do nome do Senhor? Por que é importante entender isso? Porque nas denominações, e isso eu ouvi de um irmão da Colômbia, já partiu com o Senhor, e ele dizia assim, nas denominações, nem todos os que são, estão. Nem todos os que estão, são. Guarde essa frase no seu coração. Nas denominações, nem todos os que são, estão. Nem todos os que são corpo de Cristo estão lá. Tem muitas pessoas que nem salvos são e não são corpo de Cristo. Nas denominações, nem todos os que são, estão. Não é verdade? E nem todos os que estão lá são. Na igreja não é assim. Na igreja, todos os que são, estão. E todos os que estão são corpo de Cristo. Fazem parte do corpo de Cristo. Então, na denominação, existem muitas pessoas que nem cristãs são. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Não nasceram de novo, não importa quanto tempo estão reunindo. Não faz muita diferença. Tem gente que vai passar domingo após domingo numa denominação e vai para o inferno quando Jesus voltar, porque não nasceu de novo. E quem não nascer de novo não faz parte do corpo de Cristo. Não é? Então, desigrejados, segundo a linguagem bíblica, não existe. A única forma de ele ser desigrejado é se ele é um ímpio, se ele não é um crente. Não é? Agora, existem pessoas rebeldes? Existem. Existem pessoas que não querem se submeter a ninguém? Existem. Filhos desobedientes. Existem cristãos carnais? Existem. Existem cristãos avarentos que não querem dar nenhum dinheiro para o pastor, por isso eles não vão reunir? Existem. E são diversos motivos. Mas por que acontece isso? Existem também pessoas feridas, pessoas desanimadas, pessoas que foram surradas como eu fui surrado pelas denominações, pessoas que foram destruídas pela hipocrisia, pela religiosidade, pelo mau testemunho, e essas pessoas precisam ser cuidadas. Então, irmão, se você está nessa condição, pode me chamar. Pode me chamar que juntos a gente vai ler a Bíblia e ver o que é igreja, o que não é igreja. E você vai perceber que quem fez mal para você não foi a igreja. E que isso não tem nada a ver com a igreja. Mas muitas músicas vêm destruindo isso, né? Sim. Muitas coisas, John, a gente tinha como cultura, meus pais tinham uma cultura que hoje a gente já... O problema é esse, a gente começa a aceitar essas coisas. Né? Então eu já estou aceitando música, tá normal nas rádios, algo que antes era não exclusivo, era num show específico, tu tinha que comprar o LP ou o CD, enfim. Hoje não, hoje as rádios já estão divulgando algumas músicas, né? Hoje tem rádios que só toca porcaria, 100%, assim, não é nem 90%, é 100%. E isso é trágico, né, cara? Sim. E por quê? Porque o construir do zero é uma luta. Por exemplo, a gente estava falando do Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul agora vai passar é muito pior do que se tivesse que construir do zero. Então, eu chegar lá num terreno limpinho e construir uma casa é uma situação. Sim. Eu chegar lá no terreno que uma casa caiu e eu ter que tirar tudo o entulho, limpar tudo certinho, tirar a sapata que foi feita lá, que caiu, que não serve mais, refazer tudo, isso dá um retrabalho. Isso é muito mais trabalho. Que é o que, infelizmente, muitas pessoas, muitos cantores, né, têm feito para a sociedade. Tem feito um péssimo trabalho, que agora a gente, se quiser limpar a cabeça... Esses dias meu filho tem 6 anos. Eu mostro música cristã para ele, ele vai para a igreja comigo 2, 3 vezes por semana, mas esse dia chegou com uma música que eu falei assim, não, mas peraí, eu não conhecia a música, porque a escola tá cantando, as crianças, os amigos. Sim. Então agora eu tenho que tirar essa música da cabeça dele, injetar outra música na cabeça dele. Sim.
E isso começa a me dar retrabalho. Uma coisa que antes era só eu cantar a música de Jesus, agora eu tenho que tirar do diabo. Tá? Eu tô parafraseando, né, gente? Flashback, né? As Entendi. músicas dos anos 80, quais são? As dos anos 90. E as de Isso. agora? Não, Sim, sim. Quais serão as músicas? Isso. E eu estava lembrando aqui de que muitas vezes nós como cristãos, a gente esquece que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, né, dominadores das trevas. Então, quando o cara faz uma canção dessa, a gente, como cristãos, deveríamos ter esse entendimento de que há uma agenda espiritual muito forte por trás de tudo isso, para que essa mensagem seja levada. Eu, como trabalho com rádio, eu peguei esse... E olha que eu não trabalho muito, eu trabalho há 15 anos com rádio. Sim, tu tem 20? E só que assim, eu lembro das músicas quando eles tiravam o palavrão, ou aliás, eles faziam uma versão pro CD e uma versão pra rádio. Uhum. Do tipo, tinha que ser outra coisa pra rádio. Cortava um monte, né? A música tinha 6 minutos, pra rádio vinha com 3. Isso. E aí tinham que mudar palavras e tudo mais. Depois foram diminuindo o volume, quando falava a palavra quem não podia e tal. Hoje... Taca-lhe pau. Vai, tá tudo certo, todo mundo tá achando bonito e tudo mais. Então, isso a igreja ter essa noção de que, meus irmãos, há algo espiritual. Até o Casas, a gente soltou um corte recentemente do Casas falando isso. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo. Então tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, a gente precisa estar muito ligado. Olhando para nossa geração, para esse momento da igreja no Brasil, você consegue encontrar uma igreja piedosa, uma igreja que se importa, né, realmente com o que o Senhor se importa, que é o próximo? Como o pastor vê essa questão? Então, né, gente, esse é um tema bem delicado e uma linha muito tênue, né? Porque ele pode divergir em alguns aspectos, mas é muito interessante a gente pensar em evangelizar. Quando a gente fala sobre evangelizar, não tem como a gente pensar sem transformação social, né? Porque o evangelho é uma contracultura. Então, se a gente for falar sobre queremos ganhar essa cidade, nós temos que falar o seguinte: nós queremos transformar essa cidade em todas as esferas. Perfeito. Porque apenas levar para dentro de um salão para um culto de domingo não resolve. Isso não é evangelismo, né? Então, eu acredito hoje, né, que até uma das coisas que me chamou a atenção e como que nasceu todas essas coisas, né, esses projetos que hoje nós estamos à frente, foi por conta disso, né? Nós precisamos olhar o cenário onde a igreja está hoje, né, a igreja local, as igrejas locais estão hoje, e ver quais são os problemas de verdade que nós temos e os nossos inimigos de verdade. Né? Então, nossos inimigos não são os nossos irmãos de outras igrejas. Né? Que às vezes a pessoa assim, meu concorrente não é uma outra igreja, pelo contrário, ele é meu parceiro, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Né? E quem que é meu concorrente? É o prostíbulo, é o local, os pontos de drogas, né? É aquela família que está, né, totalmente deslacerada pelos problemas sociais que acontecem. Então, esses são os meus inimigos. E isso eu preciso me posicionar e, como igreja, avançar, né? Então, assim, hoje, eu acredito que a igreja em si, como um todo, a igreja de Cristo, né? Vamos olhar a igreja de Cristo, ela cumpre isso de forma extraordinária e de forma, assim, muito orgânica. Né? Porque dentro da própria mensagem do Evangelho vai recolocando valores e princípios, né? Então, essa questão sistemática de ter um espaço, um projeto, ações, né? Um programa social, eu acho que daí nós vamos ter muito pequeno isso diante da imensidão de igrejas que nós temos. Porém, eu acredito que a igreja ela cumpre porque você vai ter ambientes constantes falando sobre princípios e valores do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, dos filhos, né? A igreja vai promover, às vezes, né? Tem criança que a única refeição que tem é dentro das escolas dominicais, dentro daqueles ambientes, né? Então, assim, eu vejo que de uma forma tímida, porém orgânica e muito funcional, a igreja, ela faz.
A igreja como um todo, pelo próprio peso do evangelho, né? O evangelho, ele recoloca. Não tem como você escutar uma palavra cristocêntrica, uma palavra de Deus, uma palavra onde Cristo é o centro, e você não fala assim, cara, eu preciso mudar. Eu preciso tratar melhor minha esposa, eu preciso tratar melhor meus filhos. Sim. Eu preciso correr atrás, né? Então, assim, eu acredito que a gente consegue, hoje, olhar para um prisma maior, como igrejas... no Brasil, mas nós precisamos ganhar espaço no quesito estrutura. Isso a gente precisa ganhar. Cada vez mais. Né? Cada vez mais nós precisamos utilizar as nossas estruturas para servir a comunidade. Boa. Né? Eu acho que todas as igrejas, hoje existe uma estrutura pelo menos mínima para se reunir. E se a gente começar a utilizar ela não só no domingo e não só nos horários noturnos, que são horários de cultos e programas mais voltados para o povo gospel, né? Para os membros ali para da os comunidade. membros, a gente começar a pensar, nós vamos ter um impacto muito maior. Eu acho que aí a gente consegue alcançar muito mais vidas e sermos muito mais eficazes. Você precisa ter um contentamento, porque você sabe que isso vai te gerar perseverança, que vai te gerar, então, maturidade. Amém. Então, o motivo da alegria não é pela dor, mas é porque o que isso vai transformar. E eu falo por isso, sobre mim, porque hoje eu prego sobre isso, né? Não sobre a minha vida, né? Mas sobre o que o Senhor fez. E as pessoas, assim, são curadas, as pessoas ganham esperança. Então, são várias coisas que aconteceram pós isso que eu falo, gente, se eu não tivesse perseverado, talvez essas pessoas nunca teriam acesso ao que o Senhor fez na minha história. E isso é motivo de alegria. Exatamente. Quantas mulheres foram transformadas, e isso é motivo de alegria. Exato. Porque hoje você pode olhar para o não, valeu, pô, foi massa esse meu sofrimento. Porque olha vocês aí, ó, na minha frente agora, Exatamente. todas... E também outro ponto que me chama muita atenção nisso e nesse assunto que a Lari está comentando é sobre a sabedoria, que é o que o texto traz e o que teve muito nessa situação de que ele continua dizendo ali, né, sem que lhe falte coisa alguma, mas parece que pode ser que alguém tenha falta de sabedoria em não saber lidar com situações difíceis como que a Lari passou. Ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse é a solução, né, das provações. A gente não tem que fugir das provações. A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para lidar. Porque eu acredito que Deus não nos livra das provações. Ele nos livra em meio às provações. Boa. Então eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, com Moisés, né? Deus chama Moisés para atravessar o povo. Moisés, né, tem um diálogo com o Senhor muito interessante. Eu me identifico muito, né? Eu não sei falar, manda outro, várias coisas ali que Moisés fica falando. É muito legal. E Moisés aceita, topa então essa aventura, né, da missão. E é muito interessante porque Deus não abre para ele, não dá um balde de ferramentas e fala, agora você tem tudo que você precisa. Ele foi conhecendo o Senhor na medida dos enfrentamentos que ele foi tendo. Então, ele viu o mar abrir, ele viu as pessoas sendo livres, ali libertas. Ele foi vendo o maná caindo quando o povo reclamava. Então, ele foi percebendo o Senhor em meio a tudo isso e, no fim, ele descobriu quem é esse Deus em meio às provações. Então, é muito interessante que, assim, muitas pessoas são atraídas pela dor. Eu acho que vocês percebem isso também. As pessoas chegam muitas vezes na igreja, por quê? Porque o casamento tá quebrado, porque tá com um diagnóstico. Então, vamos lá, vou buscar a Deus. Sim. Né? É a última cartada. Porque quando às vezes tá bem, não precisa muito de Deus, né? Tipo, entre aspas, tudo né? certo, tá tudo tá bom. certo. Então veja como é precioso. A aprovação, ela é uma virtude, a alegria na aprovação, ela é uma virtude a ser desenvolvida, né? Por quê? Porque, de fato, nós encontramos... Conhecer o Senhor em meio à aprovação, você conhece um Deus Pai, que talvez em outras oportunidades você não conhece. Você conhece um Deus generoso, que talvez em outras oportunidades você não conhece, nas alegrias. Né? Você conhece um Deus misericordioso, um Deus consolador, que são facetas do Senhor que a gente conhece na dor. Nesse lugar, né? Não tem assim... Por isso que a palavra fala que é melhor uma casa que está em luto do que uma casa em festa. Porque a casa em luto percebe o Senhor, parece muito mais sensível. E isso é muito triste, porque deveria... É muito triste. Isso é humano, né? Infelizmente é assim. Mas as provações, sim, têm virtudes. Elas são importantes. E por isso são as alegrias. Porque a gente não está olhando para isso aqui, né? A gente não está olhando para as coisinhas daqui. A gente está olhando
para o que aquilo vai gerar. Sim. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito interessante que não é algumas coisas, determinadas coisas, não. É todas. O que é todas? Todas é tudo. Todas. Tudo, gente, tudo. A perda do bebê é algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O diagnóstico é algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cara. Como? Agora, né? Uma resposta para isso. Eu não tenho uma resposta para isso. Então, talvez não vou ter, até morrer não vou ter. Né? Eu passei por tantas coisas que eu falo, Deus, poderia ter sido diferente se tu tivesse mudado, seria tão mais fácil. Mas não, todas as coisas de alguma forma cooperam para aqueles que amam a Jesus. O nosso maior exemplo de missionário, de plantador de igreja, é o próprio Cristo. Né? Ele veio do Pai. Né? E assim, não existe custo maior do que esse. Né? Do que ter deixado o Pai, a presença do Pai, né? A glória, né? E vir para o nosso meio. Para o nosso meio. Para pecadores como nós, né? Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, assim, e agora Ele está nos chamando a fazer o mesmo. Isso é ser cristão. Né? Então, é um ato de obediência, não é um ato de escolha. Né? Jesus escolheu obedecer o Pai. Né? Ele fez o que fez por amor ao Pai. Né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perfeito. Então, se Ele foi, eu devo ir. É só isso, né? E a promessa daquele que vai, de Mateus 28, 19 ao 20, é de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, ou seja, não existe melhor lugar do que a vontade de Deus. Eu lembro quando eu fui para São Paulo, esse era o questionamento de todo mundo. Mas, cara, você vai sair de Itajaí para São Paulo? Cara, é muito perigoso, é muito violento, é um desafio muito grande. Tá? Cara... É a vontade de Deus. O melhor lugar para mim é onde Deus quer que eu esteja. Se eu continuasse em Itajaí, não era o que Deus queria. Por mais que fosse o mais confortável, né? Assim, o mais confortável. Então, isso é muito importante, né? É entender o custo de obedecer a Jesus. Perfeito. O custo. Porque como implantador a gente sente isso. Você está plantando uma igreja que você sabe que você não vai ficar lá para sempre. Então você ama pessoas que você vai ter que deixar para trás, amigos que você vai ter que deixar para trás. Isso ninguém sabe, entendeu? Ninguém vai olhar e falar, cara, você está aqui cuidando, discipulando gente, amando pessoas, construindo, vendo tudo. Você pensa assim, daqui a pouco eu vou embora, entendeu? A solidão, a dor, o desapego, tipo, até quando eu posso me apegar a essa pessoa? Porque eu posso ir embora a qualquer hora, né? E eu preciso mesmo assim ainda ser humano e ter amizades. Então, essas são as dores de qualquer um. Então, isso é muito importante porque a amizade ela tem como fundamento o propósito de Deus. É por isso que Deus une pessoas, não só porque elas se gostam, né? Então, isso é amigo, né? É tirar o romantismo da amizade, né? Você entender o que Deus quer, né? Porque o propósito, a missão é maior. Então, hoje vocês estão aqui, mas e se Deus mudar os planos? E se Deus me chamar para ir? E aí? Né? É o princípio de Lucas 14, né? Nós não podemos amar pai e mãe, esposa, marido, filhos ou filhas mais do que a Jesus, né? Ou a própria vida mais do que a mim. Esse não pode ser meu discípulo. Então Jesus já deixou tudo muito claro para nós, né? E a única promessa que Ele nos deu, né? Para aquele que obedece é estar conosco. Amém. Então, e no fim é tudo que a gente precisa, né? É aquelas pessoas que acham que vão ser felizes a hora que tiverem filhos. E aí vem as noites em claro, e aí vem os boletos da escola, e aí vem as doenças que, né, tem que estar lá, não sabe o que a criança tem, e fala, meu Deus, não era isso. Ai, a paternidade é muito mais difícil do que eu imaginava. Não é, nunca foi. Nunca nos foi prometido uma vida de felicidade. Nos foi prometido encontrar alegria em qualquer situação. Porque uma vida de felicidade, ela é efêmera, como a gente acabou de falar. Uma criança, o que é uma felicidade para criança? Pirulito, bala, chocolate, dormir até mais tarde. O que é uma felicidade para adolescente? Não ter espinha, ser o popular da escola. O que é uma felicidade para quem acabou de fazer 18 anos? Um carro novo. Quem é uma felicidade para quem tá solteiro? Casamento, para quem quer filhos. Então, felicidade é algo que a gente nunca vai chegar num estágio onde eu estou feliz. Mas pode ser um estilo de vida, onde eu sou feliz. Porque daí a felicidade é a apreciação
do que existe. Gratidão do que aconteceu. E esperança de coisas melhores. Isso é um indício de uma mente renovada. Ter boas expectativas sobre situações. Um indício de uma mente renovada em Cristo é do tipo, meu marido demorou para chegar em casa. Uma mente que não é renovada vai pensar, esse cara tá... Aprontando. Peguei, fui ver o WhatsApp dele, fui correr atrás desse homem. Tá aprontando? O que tá acontecendo? Uma mente renovada pensa, foi promovido. Ou então fechou um negócio. Passou pra comprar um bolinho na padaria pra me agradar. Foi pra vigília. Por quê, né? Então, o indício de uma mente renovada é isso. Quando você tem uma situação, você se coloca nesse lugar de boas expectativas. E isso traz felicidade. Porque é um trabalho interno. Independentemente do que está acontecendo fora, internamente eu consigo encontrar felicidade. Sim. Poxa, eu ouvindo, né, de novo, tô aqui só butucando o que vocês estão falando, tá? Só vendo se a gente não tá falando bobagem. Heresias. Agora que vamos pro Resumex, tá? O meu, que eu sou até só o porque Resumex, aquela outra palavra eu já nem lembro como é que é. Já foi. Overview. Não. Assim, Mas quem tem o sobrenome de... Quem sabe falar o sobrenome dela, fala qualquer palavra. Exatamente. Mas assim, essa humanidade que vocês estão conversando, né? Que Jesus, inclusive, passou. Jesus chorou, né? Jesus questionou, pai, por que me abandonaste? Cara, bicho, assim, tentou passar a vez, tipo, olha, se puder, sim, manda para outro. Mas contudo seja feita a tua vontade, mas se der, né? Querer eu não quero. Então assim, Me tira daqui. essa humanidade ali, mesmo ele estando 100%, sendo 100% divino, 100% humano, essa humanidade para nós é algo que faz parte de nós, né? Então, não se ache o pior crente do mundo se você chegar num quarto e perguntar, Deus, por quê? Por que eu? Por quê? Ou se ache infeliz, né? Poxa, todo mundo tem bênçãos e coloca bênçãos como bens materiais e esquecem que nós, como diz o próprio em Filipenses, já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós já temos o Senhor, né? Então, esse contentamento, ele começa a aflorar e é assim como alguém, né, a galera coach, né? Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você é um cara amargurado, você só vai trazer o lado ruim das coisas. Agora, se você tem a mente renovada, o coração transformado, você realmente foi regenerado, é uma nova criatura, o processo natural é você fluir do Senhor. É fluir de um rio, né? De água viva, né? Então, eu percebo muito nessa geração essa falta de compreensão. Que óbvio, né? A gente, se abrir o celular aqui, você já é bombardeado de coisas para comprar, de consumismo. Sim. E se você é medido pelo que você tem e que você não tem. E também o próprio mercado entendendo essa falta de sentimento, essa carência, né? de identidade, vai também te bombardear com muitas coisas. E aí você começa a se questionar, mas peraí, eu não estou sentindo realmente que eu sou feliz. Né? E tem um devocional que eu fiz uma vez que diz assim, felicidade não é um lugar onde se chega, mas o jeito que se vai. Não é um lugar onde que você chega, mas é um jeito que se vai. Então, quando você vai no caminho com o Senhor, passando as dificuldades, mas entendendo que, poxa, mas eu sou mais que vencedor, eu estou no Senhor. É uma fase momentânea e aqui realmente nós teríamos dificuldades e tribulações, mas tem de bom ânimo. O que é receber essa vida nova ou essa nova vida? Como assim? Esse conceito de nova vida é algo que nós precisamos enxergar em Cristo. Tá. Porque qual que é a ideia? É que Cristo vem nos propor uma nova vida, resultado do sacrifício dele na cruz. Então, qual é a ideia? No momento em que Jesus Cristo morre na cruz, ele nos insere na sua morte, para que através disso nós venhamos a desfrutar da vida que ele mesmo tem através da sua ressurreição.
Então, o poderoso a respeito dessa nova vida é você perceber que tudo o que somos em Cristo é resultado da graça e não tem nada a ver com aquilo que fazemos. Sacou? Que maravilhoso, né? Sacou? Qual que é o dilema? E eu creio que esse pode ser um grande problema da caminhada cristã. Tá. É que, após ter tido um encontro com a graça de Cristo, você ser tentado a pensar que, a partir de agora, tem alguma coisa a ver com o que você faz, não com o que Cristo fez na cruz. E aí nós caímos nessa situação, que é o que Paulo está falando aos Colossenses aqui. Agora que vocês já ressuscitaram, ou seja, o que Paulo está querendo trazer é a consciência, essa é a palavra, porque a consciência é uma função do Espírito. Ele está querendo trazer para a igreja a ideia de que, olha, entendam, vocês já estão desfrutando de uma nova vida. Sim. Eu não sei se vocês conseguem entender da mesma forma que eu, mas quando eu li esse texto pela primeira vez, ou que eu me atentei a ele pela primeira vez, foi como se os meus olhos se abrissem para algo eterno. Porque Paulo ele fala de uma obra pronta. Vocês já ressuscitaram. Sim. E agora que vocês já ressuscitaram, já está vigente. Já tem nova vida. Vivam conforme essa nova vida. Tanto que o contexto do capítulo 3 é esse, né? Vocês precisam se despir do velho para se revestir do novo. Sim. Essa é a ideia. Então, quando o próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer que pelo batismo nós somos inseridos na morte, para que pela glória de Deus nós também venhamos a ser inseridos na ressurreição de Cristo, cara. Isso é poderoso demais. Você entender que a condenação que havia sobre nós, que nos levava à morte eterna, foi semeada, foi entregue em Cristo, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida dele. E essa é a palavra. Nós desfrutamos da vida de Cristo. Sim. Qual Cristo? Não o Cristo morto na cruz. O Cristo eterno que reina à destra do Pai. Cara, eu adoro bolacha, biscoito, sei lá como fala quem tá ouvindo. E é muito legal comer bolacha, cara. Eu gosto, molho no café. A bolacha, eu acho legal molhar ali no café e pá. É muito legal. Síndrome de velho. Pode ser. É muito legal. Só que, cara, é muito legal se uma vez ou outra eu fizer. É muito legal até pra fazer uma vezinha por dia. Um cafezinho com 2, 3 bolachinhas aqui é muito legal. Só que é muito legal porque meio-dia eu vou almoçar, né? E aí eu vou comer frango e batata e salada. É muito legal porque à noite eu vou jantar, vou fazer pão com ovo e tal. É muito legal a bolacha. Agora, se eu acreditar que a minha nutrição vai vir daquela bolachinha com café, aí a culpa não é de quem está servindo a bolacha com café, é de você que não está indo almoçar. Pronto. Manja? Então, é muito legal o Santo Podcast. É muito legal o Bibotalk. É muito legal o 1% Jesus. É muito legal o 2 Dedos de Teologia. É muito legal o Jesuscope. Só que todos nós somos bolacha, mano. Nós somos bolacha. E às vezes, cara, a gente é whey. Às vezes é bolacha que a gente come porque é gostoso e às vezes é whey pra fortificar e solidificar. Sim. Só que arroz com feijão, mano, é dentro da igreja local. Arroz com feijão é você indo lá cultuar. Arroz com feijão é você se permitindo às pessoas que você não se permitiria. É muito legal, cara, querer prestar atenção no culto e ter uma criança chorando. E você pensar por que esta criança não vai para o culto infantil e por que esta mãe não se liga. É muito legal porque significa que você é de verdade e que você tá com gente de verdade. Manja. Então uma coisa não substitui a outra. Perfeito. Continuem firmes ouvindo o Santo Podcast. Continuem firmes no Ministério 1% Jesus. Caminhem perto de mim. Eu vos convido. Só que também não esqueçam que o lugar da igreja local é reservado para quem quer se aproximar de pessoas e se aproximando de pessoas se aproximar de Jesus. É isso. Para poder servir em qualquer ministério como voluntário, tem que ter as qualificações de um diácono. Esse é o ponto 1, né? Ali de Timóteo. Boa. Então, assim, essa é a base que a gente precisa para ter alguém ali no Ministério Infantil. A gente também checa antecedentes criminais, que é bem importante para a questão de segurança. A gente tem protocolo de segurança, desde Tu não daria, tá, John? Não, ali já me largar já não ia dar. E não é assim, ó, mas que preconceito. Não, você pode servir em qualquer outro lugar, mas quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ter um cuidado em dobro, né? Então, assim, tem que ter essa checagem. Eu creio que no Ministério Infantil é bem importante. E, assim,
habilidades a gente ensina. Por isso que eu digo assim, Tá. o Ministério Infantil existe muito treinamento, porque a gente não pode, a gente pensa assim, ó, qual é a qualificação que tu tem como pedagogo, como qualquer nenhuma, talvez, né? Não sei, talvez não tenha nenhuma formação. Pai de 2. Talvez isso seja uma boa qualificação, tá? Mas assim, a gente tem como treinar essa pessoa, entendeu? Então, eu prefiro muito mais alguém que tenha as qualificações de diácono, seja uma pessoa de vida piedosa, que tenha testemunho, Tá. que seja um cristão verdadeiro, né? Enfim, ali pegar ali as qualificações de um diácono e eu consigo pegar essa pessoa e trabalhar essa pessoa, ensiná-la a estar no Ministério Infantil, do que pegar, às vezes, alguém que já trabalha na área e que não tem qualificação. Essa pessoa nem entra para o ministério, né? Não é uma qualificação técnica, porque o Tipo, técnico... não é porque é professora lá no Não. colégio X que pode ser Não. professor. Tá, legal. Não. Então, assim, a qualificação técnica para nós não é o principal. O principal para nós é a qualificação espiritual e a habilitação para ele ser um voluntário, né, segundo a vontade de Deus para a vida dele, né, enfim. Mas aí, a partir desse perfil, eu trabalho a parte técnica. E aí, a gente tem zilhares de treinamentos. Ao longo do ano, a gente tem todo tipo de treinamento. A gente tem desde treinamento de primeiros socorros, bombeiros, treinamentos... Enfim, assim, é um cabedal. A pessoa entra e começa a ir fazer o currículo de treinamentos para que ela possa ser habilitada, né? A gente, como cristão, o que é inteligência emocional? De uma maneira bem resumida, é a capacidade que eu tenho de ser inteligente na administração das minhas emoções. Então, por exemplo, eu saber ter controle e não ser controlado pelas minhas emoções, eu saber conduzir, eu saber administrar, eu saber dominar. Isso te lembra de que palavra, irmão? Domínio próprio, né? O domínio próprio é um fruto do Espírito, é um resultado, é uma consequência de uma pessoa que está cheia de Deus, que está cheia do Espírito Santo. É algo dado por Deus a nós. A capacidade de dominar a si mesmo é algo milagroso que só Deus pode dar ao homem. Por isso, gente, as pessoas que, com todo respeito, não cristãs, se frustram muito, porque elas querem ter inteligência emocional, elas querem dominar as emoções, elas querem governar a si mesmo, mas elas terminam sendo governadas por si mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue se governar pela nossa própria força. Eu preciso de uma ajuda externa, eu preciso do Espírito de Deus conduzindo a minha vida, me capacitando a dizer não para o pecado, para as emoções que não vêm de Deus. Então, por isso eu vejo que é muito frustrante, às vezes, um cuidado com as emoções desamparado de uma vida com Deus. Com Deus. E nós temos essa graça dada por Deus, essa capacidade dada por Ele de dizer não para as minhas emoções quando elas, né, são perigosas, né? E também de dizer sim quando elas são abençoadoras, né? Quando elas são saudáveis. Mas é de ser propositivo e trazer essa reflexão do que a palavra de Deus nos ensina. Se de repente você, que é pastor, que está servindo aí, percebeu que de alguma maneira você não está ajustado, seja porque você está caminhando sozinho, como uma liderança, como líder, porque você ocupa esse papel de líder especial ou soberano na sua comunidade, de alguma maneira as pessoas estão te vendo demais como o patrão, como a coroa da denominação ou da igreja que você dirige ou até mesmo você ajudou a começar. Toma muito cuidado, sabe? Não entenda assim que eu estou tentando esvaziar você da sua autoridade perante as pessoas que estão aí caminhando com você. Pelo contrário, sabe? Deus ama a pessoa. E porque Deus ama os seus servos, Deus quer cuidar deles. E a melhor maneira de cuidar é que eles obedeçam à palavra de Deus. O diabo usa as pessoas, estraga a família delas, estraga a emoção delas e depois joga elas no inferno. Deus não tem esse desejo com os seus servos. Deus é diferente. Então Deus quer que você, enquanto servo de Deus que está aqui nos vendo ou nos ouvindo, que você de fato possa estar bem, caminhando, ombreado com outras pessoas que vão te ajudar, que vão te apontar quando você se exceder, que vão criticar as suas ideias, que vão fazer contrapontos com a Bíblia em ângulos que você talvez não percebeu ainda. E isso vai ser saúde para você, para sua família e para a igreja de Deus. Amém. Para você que está, que faz parte de uma igreja, você percebe que à medida que nós estamos falando, poxa, tem um cara que está lá no topo da minha, tem um cara ocupando essa posição. Não fique desconfiado em primeira mão que ele está mal intencionado. Às vezes, como nós falamos aqui, ele nunca teve contato com isso.
Então, procure refletir se o testemunho de vida dessa pessoa é de uma pessoa piedosa e que, de repente, ela não entendeu isso daí. E verifique a possibilidade, se você também é um crente piedoso, certo? Se você tem alguma maneira de comunicar e fazer esses questionamentos, não no sentido de suspeita ou de pôr abaixo, mas dizer o que o pastor acha dessas passagens, o que... Então... Antes da pedra, um espelho. Isso aí, sabe? Maravilhoso. E procurar se cuidar, né? Para colocar Cristo no lugar que só Cristo merece, sabe? Não se escolhe. Talvez você tenha pessoas líderes foram referências na sua vida, te ajudaram na caminhada, mas não coloca eles num lugar que Deus não tem para eles. Não coloca eles no trono que pertence só a Cristo, ao Senhor, né? por direito, sabe? Nós estamos firmados no Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustento. E a gente tem que cuidar para não substituir isso sutilmente. É verdade. A gente fala às vezes que está firmado no Senhor, mas daqui a pouco a gente está firmado também no Senhor, vírgula, mais aquela pessoa. E aí o diabo consegue acertar de uma maneira terrível, escandalosa, e aí sopra e ninguém mais sabe o que faz. Sim. Aliás, às vezes não precisa nem o cara entrar em pecado, o líder. Basta ele ficar doente. Aí já ninguém mais sabe onde vai. Parece que Deus fechou o céu e ninguém sabe mais para onde ir. Então, assim, vamos examinar, sabe? Vamos examinar o nosso coração em primeiro lugar e também, né, o que Deus desenhou para a sua igreja, porque a igreja é linda, a igreja é noiva de Cristo, a igreja não tem ruga, não tem mácula, a igreja é a coisa mais linda que existe no mundo. Mas a igreja tem noivo, né? Esse noivo não é eu nem você. Sim. Nós somos apenas o amigo do noivo que quer fazer com que as duas partes lindas se encontrem e a gente diminua. Se você fosse responder essa pergunta, né? Qual a mensagem ou qual o conteúdo do evangelho? Qual a resposta que nós daríamos? E numa igreja com dezenas de pessoas, né? Ninguém conseguiu responder. E naquele momento, essa ideia já estava reverberando aqui dentro de mim, de que a gente está vivendo num momento em que aquele ide de Jesus... Ele não é só agora sobre as nações, ele precisa ser sobre a igreja de novo. Porque quando eles foram às nações, eles sabiam o conteúdo do evangelho. Sim. Né? Que o evangelho é uma pessoa, né? Mas na medida que essa história, né, foi se dando, as pessoas esqueceram o que é o conteúdo do evangelho. Existe um termo, inclusive, na teologia, né, que é a palavra querigma, que significa anúncio, né, que traz essa resposta. O que é o núcleo duro do evangelho? Ou seja, se eu fosse responder essa pergunta, né, o que é o evangelho? O evangelho é o anúncio do nome, da pessoa, do ensino, das promessas, do reino e do ministério pascal de Jesus. Vida, nome, ensino, promessas e do mistério pascal, ou seja, o Deus que se fez homem e morreu em nosso lugar. Então, eu era uma pessoa mais explosiva, muito ansiosa e tudo mudou. E daí você vai inspirando outras pessoas e se conectando. E o que eu tenho aprendido hoje é que a gente quer estar no controle, mas a gente não tem o controle de absolutamente nada. Então, eu estou aprendendo a entregar o controle na mão do Senhor. É verdade. Porque é Ele que cuida, né? Então, às vezes, a gente acha que tem que ir por aqui, mas Ele sabe que tu não entende, mas depois lá na frente tu entende. Né? Então, só confiar no processo. Dobra teu joelho, fala com Deus. Não tenha vergonha. Eu tinha vergonha no começo. E a partir do momento que eu fui abrindo a minha boca, as coisas começaram a acontecer. Mas eu tava tocando, né, tem uma casa noturna que eu tocava de 40 em 40 dias, que recebia show nacional, e eu tava lá tocando. Eu cantei essa música, era o terceiro show da noite, tava chegando de outro lugar ali, e coisas naquele agito. E quando eu cantei essa música, o pessoal tudo cantando da mesma forma que isso acontecia sempre, mas uma mulher estava angustiada no meio de segurança. Os seguranças estavam tudo em frente ao palco e estava muito cheio o local, e vinha aquele braço assim, uma mulher angustiada. E aquela mulher não passou desapercebido entre tantas outras,
não passou desapercebida por mim, eu não consegui mais tirar o olho dela. Assim, quando eu corri o olho no palco, era um palco alto, e aquela mulher com aquela mão angustiada no meio. E ela ficava, insistia. Até que eu cheguei e disse pra ela, quando o outro cantor fosse cantar, eu fiz pra ela, segura que eu vou ali, né? Aí, e eu fui realmente, o outro cantor começou a cantar outra música lá, eu baixei lá no palco alto assim, e ela, obrigado, me segurou na mão, obrigado, não sei o que, chorava, eu vou pra minha casa, eu entendia muito pouco assim, no meio de muito som, muita luz, muita, né? Enquanto ela, mas só que ela ali parou e eu fiquei, você parece que fechou em mim e nela. Naquele ambiente com luz, com né? E aí eu cheguei, fiquei olhando assim, eu fiquei olhando para cima, falando com Deus ali. Eu digo, só pode ser para ti que ela tá pedindo tudo isso, não é para mim. Eu digo assim, só pode ser para ti. Essa mulher tá agradecendo assim, ela me agradecia, eu disse, tá, obrigado. E eu assim, só pode ser para ti. Eu comecei naquela doideira. Acabou o show, desci do palco, subi pro camarim, tinha um camarim. Aí já veio um monte de gente por redor. Vinha um monte de menina, um monte de... E aí eu pedi pro segurança, não deixa ninguém subir. Preciso falar com meu irmão. Né? E vem uma turma. Coisa e tal. Cara, não vou poder segurar muito tempo, não. Não deixa ninguém subir, preciso falar com meu irmão. Aí cheguei lá, pô, tira essa música do repertório. Tira essa música do repertório. Tu tá ficando louco? Tu sempre inventa uma coisa, cara. Cara, tu tem esse pedido de artista, coisa e tal. Ele me xingava também, né? Aí eu digo assim, não, cara, tira essa música do repertório. Não posso falar uma coisa, eu falei ainda, falo todo poderoso lá e faço tudo errado. Não, tu tá falando, só pode estar louco, cara, tu bateu a cabeça. Essa música tem que começar o show e acabar o show. Né? É a música, o chefe da gente. Eu digo, não, mas a gente fala do todo poderoso. A gente fala de Deus, cara. E eu faço tudo errado, cara. Agora quando soltar essa mulherada aí, eu vou começar numas 4 e coisa e tal. Tô bebendo aqui, cara, não dá pra ser assim. Aí ele me deu atenção, porque eu queria atenção. Né? Ele disse, não, nós podemos mudar então alguma coisa, porque ele me manejava mais ou menos assim, pra me deixar mais calmo, coisa e tal. Ele também pensava, tá meio bêbado, tá muito loucão, amanhã ele muda. Sim. Né? E ali ficou. E ele começou a mudar algo dentro de mim. Eu lembro que tu fez um negócio de Big Brother, né? Cara, enfim. Tá, mano. A gente fez 2 temporadas de Onda Brother Brasil. Tá, como é o que nosso era famoso OBB. Tá. Você tá no YouTube? Tá em algum lugar, não? Não mais. Em 2010, no ano que eu entrei, a gente fez uma paródia do Big Brother. Tá. Era a igreja mais vigiada do Brasil. Tá. E aí, cara, era como se fosse vários pecadores entrando na casa, assim, cada um... É irado, cara. Era 7 pessoas, cada um representava um pecado capital. Tá. Aí o paredão, a pessoa tinha que se arrepender do pecado ou não. E a pessoa nunca se arrependia e era eliminada. Maravilhoso. Que animal, cara. Bem legal. Ai, meu Deus. Isso tá em algum lugar pra alguém? Se alguém quer assistir, vai cara, lugar. Eu faria de novo fácil, tá? Faria de novo fácil. Acho que ia bombar nas redes sociais, porque o Big Brother deu uma ressuscitada, né? Sim, cara. Aí o que falta? E o Você não quer crente ligar pro gosta Pão, de ver, tá? Cara, tinha que ver algum hoje a gente é uma igreja família, né? Uma igreja mais centrada. Ô, Marcos, vamos deixar... O Lipão tá indo de terno pra pregar, pô? O que tá Mas pensando? podemos organizar aqui, podemos fazer. Pronto, a parte. Santo Podcast. Santo Podcast montar um negócio desse. Quantas semanas ele dura no Big Brother, o John? O John, na primeira eliminado. Não, nós vamos pra cima. Não, ele é muito político, acho que ele sobrevive, mano. Então, Deus deu essa visão, essa missão pra nós. E eu sempre tenho falado aqui, eu tô cumprindo o propósito, vivendo a promessa e aceitando os processos. Acho que essa é para definir. Que eu acho que a parte pior é aceitar os processos. Né? Com certeza. E eu tô vendo muito com relação a esse 3, né? Eu fui perguntar para alguns amigos, nenhum numerólogo, tá? Que fique bem claro. O 3 na Bíblia, tudo que Deus criou tem a assinatura de Deus e é colocado e tem o número 3. Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Ele passou da manjedoura para a cruz e para o túmulo. Foram 3 lugares. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje eu estava vendo aqui, lendo outras coisas e, meu Deus, tudo tem a ver. Então, assim, dele, né? Deus nos deu... A cada dia eu tenho mais certeza com relação ao nome e a nossa identidade. A nossa igreja carrega isso. É uma igreja que ama, que acolhe e que está cuidando de muita gente. Sim. Amar, alcançar e acolher. A ansiedade surgindo na sua versão estado da arte. Então, ela tem uma razão de ser que foi imprescindível
para permanecermos vivos até hoje e nos perpetuado como espécie. Sim. Porque se o Gil não tivesse dado bola para o barulho, aí deu um barulho. Aí o Gil foi lá e olhou. Ah, é o vento. Ele volta e dorme. Daqui a pouco, de volta. Ele não vai pensar assim, ó. Ah, é o vento de volta. O que você vai fazer? Agora não é o vento, agora é um Não, ladrão. Você tá tendo um surto de alerta. Se a gente fosse definir o que é Sim. ansiedade no seu estado natural, é um surto de alerta. Entendi. E ele vai de volta. É o alarme do carro. É o ali. alarme do carro. Ele vai de volta. Aí, de repente, ele vai lá fora e ele percebe que na verdade, um bichinho. E ele volta e tenta dormir de volta. Mas daqui a pouco cai um galho. Tu continua dormindo, você se desperta de volta para ver o que é. Ah, desperta. Desperta. Por que razão? Porque você foi programado para isso. Se você fosse ignorar os alarmes que a tua amígdala cerebral te dá como mecanismo imprescindível de sobrevivência, talvez você não estaria aqui hoje e você fosse, por exemplo, o jantar de algum predador, dependendo de onde você estivesse. Então é Natal, a festa cristã, e eu já vou perguntar pro Bibo. Bibo, essa canção tava certa, não? Então é Natal, da Simone, festa... não? É a Simone? Eu acho que é Simone que invadiu, né? Então é Natal, Isso. a festa cristã. Da onde vem o Natal Vamos lá, nessa gente. festa? Mas vai lá. Vamos lá. Vai tomar com a aguinha? Gente, é a água que tem aqui, tá? Infelizmente. Olha só, mentira. Aliás, o copo fica, tá? É só pra tomar. É só. E é bonitinho, vocês têm Ele copo, é fechadinho, podcast. ele é fechadinho Mas vamos porque lá. é TDAH você térmico. perdeu. Vamos, gente, vamos dizer que o TDAH perdeu? Perdeu. O TDAH perdeu. TDAH você Vamos lá, perdeu. gente. Então é Natal, a festa cristã. Vamos lá. Ponto. É uma festa cristã. Vamos começar assim? É uma festa cristã? É uma festa cristã. É uma festa cristã. Afinal, comemoramos o quê? Exatamente. Então, assim, nós temos. O crente, ele precisa perder essa mania Chata. de querer. Chata, é uma mania chata. Tem uma piedade por trás, né? Porque ele não quer fazer a coisa errada. Só que nós temos que perder a mania de ficar procurando a origem das coisas. Ah, porque o Natal é uma adaptação de uma festa pagã, do Deus Sol, de não sei o quê. Deixa ser! E daí, meu irmão? Rodrigo e daí, Bibo, minha irmã? Você não casou de branco na igreja? Casou. Ah, tá, isso é cristão. Parabéns, isso é cristão. Você não dá presente no seu aniversário? Não é cristão também. Você comemora aniversário? Também não é cristão. meu Tudo pai. adaptação de coisa pagã. Isso. Então, cara, e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque a própria Bíblia, ela adapta vários rituais. Ou você acha que aquele monte de festa que tem em Israel é uma parada que Deus tirou do nada? Deus pode, ele é Deus, ele realmente Sim. criou do nada, entendeu? Só que, mano, Deus sabe que tá lidando com seres humanos que estão fincados na história, sabe, num período, num contexto. Então, muita coisa que Deus passa para Israel, por exemplo, é uma adaptação de rituais e festas de povos circunvizinhos de Israel. Entendi. Ou seja, quando você estuda a cultura do Antigo Oriente Próximo, que é a cultura onde se forma o povo de Israel, onde Deus se revela a um povo, cara, o que você mais vai ver é o quê? É Israel dialogando com a cultura daqueles povos e assimilando parte daquela cultura e ressignificando aquela cultura. Entendi. Entendeu? Não, quando você lê, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe. Mas, cara, quando você lê sobre o Azazel, o bode que vai pro deserto, cara, um monte de coisa. O próprio ritual de banhos purificadores, que da onde vai vir o nosso batismo. Entendeu? Da onde João tira os rituais que vem lá de Isaías. Isso tudo, o que é? São diálogo, ressignificando outras práticas. Entendeu? Caramba. Se você lê o relato de Gênesis, cara, o relato de Gênesis é, de alguma forma, parecido com os outros relatos da criação dos outros povos. Tem bastante similaridade. Entendeu? A própria história da Arca de Noé é um diálogo com outras culturas. Entende? E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque se a gente ficar nessa de procurar a origem, a gente despersonaliza o que significa agora. E, cara, e casar de branco é lindo, é uma tradição, e não é cristã, não tem origem no cristianismo. Tá tudo bem?